Quinta-feira, dia 20 de agosto de 2026. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Temos bons assuntos para hoje. Eu quero começar mandando aí um recado para o amigo Rogério Francisco. Meu amigo, eu agradeço o seu comentário, mas só quero dizer que eu não gosto muito de fazer comentário em notícia pronta. Eu sempre tento fazer a minha análise, muito embora eu não seja analista político e muito menos um cientista político. Portanto, posso errar como posso acertar, né? Mas agradeço o seu comentário de qualquer forma, crítico, porém educado. Então, por isso estou respondendo você. Continue no canal, por favor, ok? Meus amigos, vamos começar falando de um assunto muito espinhoso. Sei que muitos não irão gostar do que eu vou dizer, mas como eu também fui questionado em outro comentário, então, vamos lá. Dr. Sebastião Coelho. A que santo ele veste? Ou a que santo ele serve? Dá na mesma. Vejam esse curtíssimo vídeo. Silas Malafaia, você gravou um vídeo, me citou de forma indireta, mas não teve a coragem de citar o meu nome. O que é que você sabe de Brasília, Silas Malafaia? O que é que você sabe dos bastidores que estão ocorrendo aqui em Brasília para me pressionar? Eu sou aliado de Jair Bolsonaro, mas eu não sigo ordens de Jair Bolsonaro. Eu não tenho nenhum interesse no futuro da família de Jair Bolsonaro, ao contrário de você. O meu interesse é pelo Brasil. Muito bem. Sou aliado de Jair Bolsonaro, mas não sigo ordens de Jair Bolsonaro. Não tenho nenhum interesse no futuro da família Bolsonaro. Muito bem, é um direito dele. O Dr. Sebastião Coelho, todos sabem, é de uma capacidade de interlocução muito grande, uma pessoa muito inteligente, batalhador nas suas defesas que faz para a direita brasileira, contesta o atual governo com muita veemência, portanto, merece o nosso respeito. Quanto a isto, não sobram dúvidas. Porém, esse videozinho que ele fez me causa alguma estranheza. Sobre o Silas Malafaia, nem vou perder tempo em comentar, porque nós já sabemos que o Malafaia joga em qualquer time, desde que ele também saia vencedor. Vou pular. Porém, sobre o Dr. Sebastião Coelho, o que ele disse, eu já ouvi a mesma conversa saindo da boca de Ricardo Salles. Também já ouvi, Ricardo Salles, que é do Partido Novo. Também já ouvi essa conversa saindo da boca do Cleitinho. Assim como todos nós sabemos que o Partido Novo lá atrás deu apoio para a abertura de um processo de impeachment contra Jair Bolsonaro quando ele era presidente. Não é mesmo, Van Hatten? Muito bem. Portanto, estas falas do Dr. Sebastião Coelho não me surpreenderam tanto. Me causou estranheza, porque para uma pessoa que está saindo candidata ao Senado do Distrito Federal e depende de apoio bolsonarista, porque apoio somente do Partido Novo, ele nem sai do lugar, né? Então me estranha ele falar dessa forma. Estranha muito. Mas vamos lá. Nós sabemos que está havendo aí um embate ideológico muito grande para que as pessoas saibam em quem votar para o Senado lá no Distrito Federal. E se eu fosse morador de Brasília, sem pestanejar eu iria votar Michele Bolsonaro e Bia Kicis, uma chapa puro sangue, e que se alguém duvida que exista fidelidade por parte das duas a Jair Bolsonaro, me desculpem, estão fazendo uma leitura completamente errada. Eu cansei de falar aqui no meu canal, pelo menos, que o assunto Michele e Flávio iria se resolver com o tempo. E assim foi. Ontem, aliás, Michele e Flávio gravaram um vídeo juntos, ainda não foi ao ar, mas um dando apoio ao outro. E já não existem dúvidas de que ela está apoiando o Flávio e o Flávio a está apoiando para o Senado. Por quê? Porque é a chapa puro sangue, né? Ninguém mais conhece Jair Bolsonaro que a própria Michele Bolsonaro.
Ninguém mais é fiel a ele que a própria Michele Bolsonaro. E a Bia Kicis já fez muito por merecer, porque em momento algum, desde que ela surgiu como deputada federal, apoiada por Jair Bolsonaro, em momento algum ela negou fogo para defender o nosso presidente. Então, eu ouvi há 2 dias atrás, não, foi ontem, desculpem, o senhor Alexandre Pitoli sugerindo que a Michele Bolsonaro abrisse mão de sua candidatura a favor de Sebastião Coelho. Não vou dizer o que eu penso da opinião de Alexandre Pitoli, mas me desculpem, ele está totalmente fora da casinha. Muito embora nós saibamos que ele tem uma queda pelo Partido Novo. Isso é fato. Mas é a opinião dele, é o direito dele, ele pode estar 100% certo e eu errado. Mas a minha opinião é que esta opção de Michele abrir mão a favor de Sebastião Coelho nem passa perto de uma possibilidade. Claro que opinião todos podem ter. Mas vamos entender esse jogo. Desde 2024, o Jair Bolsonaro já vinha anunciando de diversas formas que gostaria de ter Michele no Senado. E houve um momento até que nem passava ainda pela ideia de que ele seria julgado e condenado, que ele sonhava com a família toda praticamente no Senado Federal. Porque ele ainda imaginava que poderia reverter sua inelegibilidade e sair candidato. Muito bem, mas o próprio Valdemar Costa Neto anunciou que Jair Bolsonaro escolheu a Michele para disputar o cargo. E Flávio Bolsonaro não contestou, muito pelo contrário, reafirmou, está dando apoio a ela. Por que então termos dúvida se devemos ou não votar em Michele Bolsonaro, que aliás está na frente em todas as pesquisas? Sem contar que ela vai atrair, sim, o voto feminino e vai atrair o voto dos evangélicos. É vitória certa. Temos que dar apoio para Bia Kicis. Por quê? Sebastião Coelho poderia ter escolhido outro estado para disputar sua candidatura ao Senado. Porque ele já sabia que Michele iria sair candidata. Sabia que a Bia Kicis iria sair candidata. Ele poderia ter escolhido, por exemplo, São Paulo. Tenho certeza que se ele saísse por São Paulo, ele levaria. Porque aqui em São Paulo, realmente, a chapa escolhida pela direita não agrada 100%. Tem o André Prado, que todo mundo vê com nariz torcido, muito embora seja a escolha do Valdemar Costa Neto, um nome que o próprio Eduardo lá dos Estados Unidos apoiou, e o Derrite, que é o candidato do Tarcísio. Então eu creio que aqui em São Paulo, Sebastião Coelho teria uma grande chance de ser eleito senador. Mas erroneamente, e eu não sei com qual intenção, ele resolveu escolher Brasília também. E agora vejam só, com a sua participação no pleito, corre-se sim o risco de termos uma Leila do vôlei, por exemplo, ou uma Érica Cocai ocupando uma das vagas do Senado. Por quê? Porque o Sebastião Coelho vai dividir votos da direita, com Michele e com Bia Kicis. E tem muitas pessoas que não se lembram, mas a corrida eleitoral para o Senado não tem segundo turno. A escolha é no primeiro turno e ponto final. Então é muito arriscada essa candidatura do Sebastião Coelho, que pode tirar votos tanto da Michele como da Bia Kicis e abrir vaga para uma Leila do vôlei, uma Cocai, não? É a minha opinião. Vocês me perdoem se eu estiver errado. E se vocês pensarem diferente, muito bem, deixem aí nos comentários a opinião. Agora, mudando de assunto, partindo para outro. Hoje, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu Pablo Marçal de participar de debates, acessar fundos da campanha e fazer atos de campanha eleitoral até que o seu registro de candidatura pelo PRTB seja julgado pelo TSE.
Muito bem, é uma decisão, né? Já era bem possível que isto iria acontecer, mas aqui eu quero fazer o papel do advogado do diabo, questionando o seguinte: independentemente de Pablo Marçal ter feito uso indevido ou não dos meios de comunicação social nas eleições municipais em 2024 e de ter promovido concursos com premiações para estimular a produção em massa de conteúdos eleitorais na internet durante a mesma campanha de 2024, não é correto ele ser impedido de participar, pois se lá na frente o próprio Tribunal Superior Eleitoral julgá-lo e considerá-lo inocente das acusações, quem vai repor o prejuízo desse tempo perdido, de ele não poder participar de debates, fazer campanha eleitoral e etc e tal? Né? Por que o TSE não julga já, agora, para definir se ele pode ou não pode ser candidato? A meu ver, tem uma explicação. É porque a própria corte já sabe que não vão autorizá-lo a participar da corrida eleitoral, antes mesmo de debaterem o caso. Simples assim. Mas seria mais ético determinar já. Agora, em compensação, por conta disto, numa jogada muito bem pensada, e inclusive reafirmando o que eu falei há 2 vídeos atrás, Flávio Bolsonaro informou que vai incluir Pablo Marçal no grupo de lideranças que, segundo ele, precisa estar unido para derrotar o PT. Flávio, que participou de um evento aqui na Zona Leste de São Paulo, ao lado do prefeito Ricardo Nunes, elogiou muito o empresário Marçal e afirmou que divergências precisam ser deixadas de lado em nome de uma aliança mais ampla contra o PT. Flávio Bolsonaro está seguindo a tese comentada por mim, né, de que não se deve atacar hoje alguém que pode ser útil amanhã, principalmente quando o nosso inimigo tem nome, CPF e endereço estabelecido: Palácio do Planalto. Mas enquanto isto, né, ao mesmo tempo, a Procuradoria-Geral da República pediu ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, que envie o inquérito contra o Lulinha para a primeira instância da Justiça, argumentando que nenhum dos envolvidos na investigação desse esquema de tráfico de influência possui prerrogativa de foro privilegiado. Por que será? Se eles acham que o Lulinha não tem culpa de nada, qual a preocupação então em pedir para que mandem esse inquérito para a primeira instância? O engraçado nisso tudo é que quando o nosso presidente, o mito, foi indiciado lá em 2024 pelo Supremo de fraudar um certo cartão de vacina, quando foi acusado de todos os absurdos dos quais já sabemos de cor e salteado, ele também não era mais presidente da República e, portanto, não tinha mais foro privilegiado. Só que o Supremo, através de uma estratégia maliciosa, modificou unilateralmente a lei aprovada pelo Congresso Nacional e considerou que o foro privilegiado se estendia pós cumprimento do exercício do cargo. O Congresso já havia decidido que terminou o mandato, a pessoa já não tem mais foro privilegiado. O Supremo não, o Supremo quis e decidiu que, mesmo depois do cargo, ele continua com foro privilegiado. Por isso, Jair Bolsonaro não pôde ir para a primeira instância. Agora, no caso do Lulinha, ele realmente não tem foro privilegiado, pois nem político ele é. Mas suas maracutaias nessa trama canabidiol, com a Roberta e com o Careca, se estendem até o gabinete presidencial na figura do Marcola. E também envolve o Ministério da Saúde, que é um órgão federal. E, portanto, deveria sim permanecer nas mãos do André Mendonça. Aliás, tudo indica que André Mendonça vai dizer não para o Paulo Gonet.
já está nas manchetes, que interlocutores já dizem que dificilmente o Mendonça vai aceitar enviar esses inquéritos para a primeira instância, né? Agora, será que vai mesmo bater o pé e falar, não, é aqui comigo e ponto final? Vamos aguardar para ver, né? Só que esse pedido do PGR não ocorre de forma involuntária, não. Pois todos sabem que o caso Lulinha e o caso Marcola têm poder de desgastar a campanha política petista e motivos de sobra para validar o prosseguimento das investigações criminais sobre o núcleo familiar da presidência da República, né? Afastando aí o processo do ambiente controlado por Brasília. E, claro, sujeitando os suspeitos ao rito da justiça. O atual mandatário está dizendo aí, não, eu quero que o Lulinha volte ao Brasil para responder a esse inquérito. Ele sabe que tem proteção. Ele sabe que muito dificilmente vão dar voz de prisão para o Lulinha. E olha que eu posso quebrar a cara, me surpreender, quem sabe? Ah, Deus é grande. Mas qual é a justiça que existe nesse Brasil de hoje? Essa é a pergunta que fica. Porque nós sabemos que na justiça brasileira existem 2 pesos e 2 medidas, a depender de quem está sendo julgado. Temos como exemplo o ex-presidente e o atual mandatário, que foi totalmente beneficiado, mesmo tendo cometido crimes provados e visíveis. Nos dias de hoje, exigir que um processo entregue um resultado justo, independente de ideologias, é o mesmo que acreditar que a chuva possa cair de forma igual sobre todas as lavouras do Brasil. Quando as cortes possuem uma ideologia, não existe justiça, existe apenas resultado. Agora, vamos saber se o resultado apresentado por André Mendonça vai surtir efeito, porque eu sei que a briga está boa. Ele está enfrentando uma Polícia Federal, digamos assim, teimosa, administrada por um Andrei Rodrigues, que é diretor, né, da Polícia Federal particular de alguns. E a vida não está fácil para André Mendonça, mas ele tem sido firme, exigente, batendo o pé, e espero que assim ele continue. Então, de qualquer forma, esses são os pontos de hoje que eu achei importantes e relevantes para trazer aos senhores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, claro, deixem aí os likes, se inscrevam no canal, chamem seus amigos para me acompanhar no Terra Brasilis News. Eu espero voltar amanhã com um novo vídeo, se Deus quiser, e Ele há de querer. Fiquem todos muito bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.